Tony colocou um anel de diamante em uma tigela quebrada, e instantaneamente apareceram dois exatamente iguais, deixando o jovem extremamente entusiasmado. Depois tentou colocar os dois anéis na tigela e no final viraram 4. Então ele continuou duplicando os anéis. Em pouco tempo, ele encheu uma cesta com eles. Neste momento, Tony finalmente acreditou nas palavras do velho mendigo. Acontece que pouco antes Tony havia acabado de vivenciar a traição da namorada e a humilhação do filho de um milionário. Ele estava andando pela rua completamente desolado, quando de repente encontrou um mendigo pedindo comida. Embora sua situação também fosse complicada, vendo o quão lamentável era, então ele generosamente decidiu dividir com o mendigo metade de seu pão. Para surpresa de Tony, o mendigo arrancou dele com um só movimento e disse-lhe que iria pregar-lhe uma peça. Ele observou o mendigo colocar o pão na tigela quebrada e ele instantaneamente se transformou em 2 pães. O queixo de Tony caiu. O mendigo disse-lhe que aquela era a famosa tigela mágica. Vendo a gentileza de Tony, ele decidiu entregar-lhe a tigela e no segundo seguinte o mendigo desapareceu. Para testar a tigela, Tony pegou o anel de diamante que comprou para a namorada e descobriu que a tigela poderia realmente duplicar objetos. Então rapidamente duplicou mais de 100 anéis de diamante. Ele então pensou em vendê-los para ganhar algum dinheiro, mas quando se virou esbarrou em uma linda mulher. Ao ver que ela ia cair, ele rapidamente a segurou, mas a mulher o entendeu mal e o acusou de assediá-la. Tony não teve escolha a não ser pedir desculpas repetidas vezes. Ele pensou que estava tudo acabado. Mas naquele momento, a mulher percebeu que seu sapato estava quebrado e sem motivo aparente, colocou toda a culpa em Tony, exigindo que ele lhe pagasse $80.000. Tony procurou nos bolsos, mas só tinha algumas notas, então ele pensou nos anéis que havia duplicado. Ele pegou um e ofereceu para a mulher, mas ela olhou por um segundo e jogou no chão, dizendo que aquele anel barato não valia mais do que $1. Como ele ousa dizer que valia $80.000? Tony tentou explicar a ela que era um anel genuíno, mas a mulher não deu ouvidos e ameaçou fazer uma transmissão ao vivo, dizendo que se o anel fosse real, ela o faria ao vivo para seus 200.000 seguidores, denegrindo a imagem de Tony no meio da transmissão, mas Tony não desistiu e disse que iria conseguir uma autenticação. A mulher, que conhecia um herdeiro milionário de joias, ligou para ele imediatamente. O herdeiro, ao ver o anel, percebeu que não era falso, então pediu-lhe que trouxesse outros e depois de revisá-los, viu que eram todos autênticos. Ele rapidamente apareceu pessoalmente e se ofereceu para comprar todos os anéis por $30 cada. Foi assim que Tony se tornou milionário. O herdeiro, reconhecendo que Tony não era uma pessoa comum, disse-lhe que haveria um evento de joalheria naquela noite, e apenas pessoas importantes compareceriam, incluindo um medicamento muito valioso chamado 9 vidas. O herdeiro convidou Tony para comparecer, e Tony pensou que se usasse a tigela mágica para duplicar esses medicamentos, poderia ganhar uma fortuna, então concordou imediatamente. Naquela noite, Tony chegou pontualmente ao evento de joalheria e a ex-namorada, junto com o herdeiro, não perdeu a oportunidade de tirar sarro dele. Mas Tony não prestou atenção neles, pois estava apenas pensando em como duplicar as 9 vidas com a tigela mágica e se livrar delas como se fossem simples insetos. Pouco depois, a filha do anfitrião chegou e disse sem rodeios que qualquer pessoa que pudesse lhe oferecer informações sobre o remédio 9 vidas receberia uma recompensa de $10 milhões, e se alguém tivesse o remédio em mãos, ela poderia pedir algum favor. Os ricos e poderosos presentes, ao ouvirem isso, ficaram com inveja porque o favor da filha do anfitrião era inestimável, mas nenhum deles tinha qualquer pista sobre o remédio. No entanto, Tony disse com segurança que poderia conseguir o remédio. Os outros começaram a rir dele e disseram que ele era apenas um entregador de comida que não tinha ideia do que estava dizendo. Nesse momento, o herdeiro tirou uma folha de ginseng, dizendo que embora não fosse tão poderoso quanto o remédio das 9 vidas, era um tesouro raro e de grande valor, mas Tony olhou para ele e reconheceu que era falso. Ele disse que se desse o último remédio às 9 vidas que tinha, poderia dobrar infinitamente mais. A filha do anfitrião, desesperada para salvar o pai, não teve escolha e deu-lhe o último remédio para experimentar. Tony colocou o remédio em sua tigela mágica e instantaneamente se tornou 2.